Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Petro Women Talk Podcast. Hoje começamos o nosso primeiro episódio da nossa nova rubrica Hot Topics, que é uma rubrica dedicada especialmente para os temas de tendência no nosso setor petrolífero. Para o tema de hoje trazemos um assunto muito pertinente a nível global e que tem um impacto direto no nosso setor petrolífero. A tomada de posse do presidente Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos da América, em que no seu discurso inaugural falou sobre o grande investimento que os Estados Unidos irá então fazer para o setor de energia, no caso para o setor de petróleo e gás. E para discutir e para abordarmos esse tema muito interessante e pertinente, e aqueles são os grandes impactos que esta decisão terá no nosso setor, tanto a nível global como a nível local, ou seja, nacional, no nosso país, temos em estúdio o nosso convidado Saleno Sebastião. Boa noite, Saleno. Muito gosto, boa noite, Teresa. Bem-vindo. Viva, Agradecemos mais uma vez por teres aceito de forma muito carinhosa o nosso convite. muito gosto. Aqui hoje, e o Saleno trouxe coisas muito interessantes para nós, irá falar-nos então sobre aquele que é o impacto da decisão do presidente Trump. Mas antes disso, vamos então começar por apresentar quem é o Saleno. Saleno de Sousa Sebastião é formado em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais, tem também licenciatura em Direito e é colega jurista pela Universidade Católica de Angola, tem mestrado em Direito de Petróleo e Gás pela Universidade Agostinho Neto, deu início à sua carreira profissional na Sonangol Pesquisa e Produção em 2005, ou seja, 20 anos atrás, uau! Em simultâneo também passou pela Chevron e na Sonangol EP. Atualmente desempenha um alto cargo na Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, ANPG. Saleno, dentre várias, obviamente, experiências profissionais, também é professor universitário, é docente e é advogado. Bem-vindo mais uma vez, Saleno. E diante de tudo que eu falei, o que será que poderia falar-nos mais sobre quem de facto é o Saleno Sebastião? Não, vamos lá dizer, Saleno Sebastião é um cidadão comum, humilde como qualquer outro, não é? E tem aquele perfil de saber estar na vida e na sociedade. Vou dizer aqui um bocado do meu lado mais pessoal, familiar, né? Que tem a família, que olha com todo amor e carinho, muito carinhoso, vive a vida a cada dia, também dá tempo naquilo que são os desafios da vida e seus projetos pessoais. Então, acaba por ser uma pessoa multifacética, dentro daquilo que são as mais variantes aptidões que o próprio Saleno tem, tal como acabou de explicar. Exato, que não são poucas. Nós estamos a falar 20 anos de setor petrolífero. Uau! Quais foram, assim, as grandes lições que aprendeu ao longo desses 20 anos no setor? Olha, deixa-me fazer aqui uma retrospectiva. Desde o início, primeiro, nunca foi uma paixão minha estar dentro de ser. Sério? Foi por acaso? Foi por acaso, mas foi tão cisma da minha mãe que ela quis sempre que eu trabalhasse no setor petrolífero. Eu nunca olhei para o setor petrolífero como Eldorado. Okay. Eu sempre disse a ela, temos que ter a visão de que todo setor é uma mais-valia. Mas ela sempre entendeu que tu tinhas que trabalhar no setor petrolífero. E comecei. Do nada, né? Como qualquer um outro jovem, fui aprendendo e por acaso uma das primeiras coisas que marcou, não é? É o setor em si. E quando falo setor em si, é na parte em que eu mesmo trabalhei, porque eu tive muito tempo no offshore, era trabalho regime 28-28, então comecei a entender, a perceber o setor, porque a nascença do setor começa mesmo no offshore, aonde começa a se extrair o petróleo, exatamente. Então, eu, como se diz, fui aprendendo o ABC do petróleo e gás, então isto acabou me marcando muito naquilo que foi no início da minha carreira profissional. Um outro elemento, né, e porque nós associamos sempre aquilo que é a nossa formação com aquilo que é a nossa carreira profissional. E ao longo do tempo fui sempre dedicando aos estudos, dando mais valência, mais valia, para que sempre que eu fizesse algo
em que tivesse impacto significativo, associava aquilo que eu me formei com aquilo que eu faço. Então, isso para mim foi marcante e trouxe-me uma experiência muito grande em 2008 ou 2007, porque eu aí acabei de fazer parte de grandes projetos, né? Na altura, a Total estava a fazer grandes projetos de gás já naquela altura, para o Bloco 205, e fui indicado então para coordenar a equipa do lado da Sonangol em offshore para acompanhar o projeto. Então, foi daí, com esta formação, fui tendo mais contato com os parceiros do do setor. setor. Então, ter contato com os parceiros do setor implicava ter domínio de outras aptidões ou de outros saber para poder, então, numa mesa de reuniões ou de negociação, ter pelo menos o conhecimento de um bocado, um pouco. Então, isto aqui fez-me o apetite de buscar mais conhecimento. Mais conhecimento. E para quem achava, como eu, que para estar em offshore tem que ser engenheiro, geólogo, geofísico, não, o Salerno é jurista. Não, jurista. Mas, exato. E vou só dar uma breve nota. Não fui um jurista automático, e vou dizer isso porque quando eu começo a minha carreira profissional, estava primeiro a fazer o curso de Relações Internacionais. Exatamente. Mas ao decorrer do tempo, e a vida nos impõe isso, mudanças, saber um bocado daquilo que nós queremos, foi-me imposto esse desafio a mim mesmo. Isto por quê? Porque eu fui tendo grande desafio a nível profissional, em que havia necessidade de ter mais outras aptidões, para além daquela que eu já tinha. E depois eu vi, e eu penso sempre assim, que tudo na vida é por um tempo. Pelo período em que eu fiquei em offshore, foram quase aí 10 anos, ou 8 ou 7 anos, eu entendi que era altura e tempo suficiente para migrar por um outro desafio. Entendi, percebi, compreendi o tempo que lá estava, o que era aquela parte, então eu entendi também que tinha que me dar a oportunidade num outro desafio. Foi daí que já tinha terminado o curso de Relações Internacionais, então migro já para a carreira de Direito. Direito. Porque Ok. profissionalmente eu já estava a ter contactos, porque lidava com parceiro com matéria de negociações, contratos, coisas assim do gênero, e eu via que precisava mesmo aumentar o saber para ir dar resposta àquele desafio. E foi assim. Comecei um outro desafio, tanto é que me falaram, mas você não para, ainda há pouco já terminou. Acabou o curso, vai começar. Outros ainda estão ali a patinar, querem ainda terminar. Eu disse, não, a vida é dinâmica. E se nós queremos estar preparados para o futuro, temos que plantar hoje para Para colher amanhã. Foi daí que eu comecei a fazer o curso de Direito e estando já em contato com as matérias de Direito. Tanto eu lembro-me que tinha um colega, epá, ele disse-me o seguinte, tu não és licenciado, mas traz aqui um conhecimento Rico. muito forte e rico naquilo que é na área do direito. Eu disse, não, vou mesmo beber, lidar. Eu no início tinha dito que lidei com grandes pessoas que tinham mesmo a sabedoria, o domínio, e um dos meus mestres foi o Pessoa Vaz, uma pessoa excelente na carreira do setor de petróleo e gás. A outra pessoa também que foi minha mentora foi a Olga Sabalo. Oh, Sim, foi uma pessoa. crânio do setor. Exatamente. Essas pessoas, por acaso, também influenciaram-me positivamente naquilo que é mesmo o direito. Então, só fui agregando mais valor e experiência para quando logo terminei já estava tudo Encaminhado. E, aliás, se calhar até foi mais fácil fazer a Foi mais licenciatura já tendo essa vertente prática no setor, ou seja, olhou para aquelas matérias de uma forma diferente, né? E depois tornou-se professor. professor. Exatamente. Isto como é que acontece? Eu tão logo terminei tal coisa, nunca parava, né? Tão logo termino a licenciatura em Direito, peço um outro desafio em fazer o mestrado de petróleo e gás. Exatamente, acho que já vão lá mais de 12 ou 15 anos, estamos aqui a falar. E era recente Era no nosso recente. país, não havia ainda. Sim. Fomos o terceiro grupo na altura, exatamente, porque o primeiro grupo foi um grupo muito restrito e selecionado e direcionado para definir as pessoas e entidades, e o segundo é que começou depois a abrir para as empresas, porque quem patrocinava eram as empresas, então foram dando formações aos colaboradores das empresas, não era ainda ao público em geral. Então,
Entro como terceiro e por acaso conheci na altura o meu mestre e mentor também, que é o Norman Nado. Ah, Norma, não. Então, Viu o contacto, o empenho, dedicação, então puxou-me como assistente. Então, ele hoje dou continuidade do curso. do curso. Até hoje, né? É verdade. E o Saleno, deixar aqui uma nota, foi meu professor neste mesmo curso. Eu fiz esse mestrado o ano passado e foi meu professor. Então, ou seja, não falta conhecimento, não falta sabedoria. Eu acho que o bom do aprendizado é que podemos sempre passar adiante, né? Não fica guardado para nós, porque é muito Conhecimento. É mesmo, a palavra é mesmo conhecimento, é para conhecer, não é para fechar. para fechar, é para abrir. Conhecer é mesmo para abrir. Sim, por isso é que é conhecimento, é mesmo para abrir. Exato. Muito bom, muito bom. Interessante. Já disse-nos quais foram as grandes lições que Exato. aprendeu, que é basicamente estar sempre dinâmico, acompanhar aquelas que são as mudanças do setor. É um setor muito dinâmico, não é estático. De um dia para o outro tudo pode mudar, e quando muda, realmente tudo muda. E leva-nos ao tópico que nós trazemos hoje, que é este segundo mandato do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, em que ele, no seu primeiro grande discurso, disse então que os Estados Unidos fariam uma grande aposta no setor petrolífero, não é? Pegou, acho que talvez, o mundo de alguma forma de surpresa, talvez não estivéssemos à espera que fosse ser tão rápido, mas o que é que isso significa? Quais são as grandes implicações desta decisão dos Estados Unidos, sendo eles o líder mundial, para o nosso setor em particular? Ok, muito bom. Vamos começar aqui em dois momentos, do global para o local, em duas partes. Primeiro, vou partir daquilo que é o contexto internacional. Os Estados Unidos é daqueles países em que, a nível mundial, é um país que, na arena internacional, é determinante em vários domínios, dentre os quais, e em particular, o setor Petrolíferos. Esta visão de Donald Trump com o segundo mandato não é nova. Só não concluiu este princípio porque interrompeu o seu mandato, perdeu as eleições nas eleições ano passadas. O que é que acontece? Os Estados Unidos têm uma visão global do mundo, do ponto de vista da economia global. E essa economia global é do ponto de vista de liderança e domínio, para poder controlar, seja as grandes outras economias, como aquelas economias concorrentes. É neste sentido em que, nos últimos anos, os Estados Unidos, com a legislação ambiental, vamos assim dizer, né, criou para as empresas petrolíferas americanas um dos incentivos a produzir, porque, sabes, com essas mudanças climáticas, fez com que muitas das grandes multinacionais operadoras de petróleo tivessem que recuar fruto de dadas licenças por razões ambientais serem bloqueadas, ou seja, não dar acesso à exploração de petróleo, porque, como nós sabemos, é chamado a indústria de petróleo uma indústria suja, não é limpa, não é amiga do ambiente. E o presidente dos Estados Unidos não é muito apologista, ou não é apologista, digamos assim, de que se deva produzir petróleo, porque o petróleo polui o mundo. Só que numa visão economicista, e Trump, ele olha para o mundo de liderança. E esse período, ou os últimos 4 anos que nós vivemos, Estados Unidos perdeu muito comparativa com as outras potências mundiais. Falo nomeadamente aqui a China, a Índia, a Rússia e a Arábia Saudita, que também são produtores todos de petróleo, em termos do ponto de vista de produtividade e competitividade. E como numa visão mais ampla, para poder fazer concorrência, o Trump tinha que tomar medidas porque estava a verificar que a competição e a liderança a nível mundial estava a perder fulgor. Daí a razão é que ele traz esse discurso, como bem disse, para poder não só avisar ao mundo em si que estamos de volta A arena. ser o maior produtor de petróleo a nível mundial. Segundo, vamos dominar e estar em parte, ou melhor,
em pé à frente com as grandes economias daquilo que é o setor energético, para podermos então conseguir, não só do ponto de vista influenciar o mercado, como deve saber, anteriormente, mesmo os Estados Unidos a produzir já não tinha grande impacto no mundo, a produção, mas com essa política, o que é que os Estados Unidos está a dizer? Está a dizer que nós vamos produzir petróleo em excesso no mundo e fazer que vendamos mais no mundo, para a nossa economia ser aquela economia primária. Neste último tempo, só para termos ideia, segundo as estatísticas, com base na Reuters, eles estão com 13,26 milhões de barris de petróleo dia. Ou seja, essa fasquia tem que duplicar. Tem que duplicar porque segundo na visão deles, as empresas petrolíferas querem fazer dinheiro. E fazer dinheiro é produzir. E produzindo vão gerar não só riqueza ao próprio país, também como ao próprio cidadão. Daí a razão é que muito do que vai se fazer, e podemos agora entrar aqui na segunda análise, é que esta medida não vai só ter impacto global, também como impacto local. Quais são os principais, numa visão assim muito holística, que nós podemos identificar? Vamos ter aqui excesso de produção de petróleo a nível do mundo. E isso, consequentemente, os preços baixam. É tal coisa que, do ponto de vista de economia, nós chamamos que, quando há muita oferta, os preços Baixam. Uhum. É o que vai acontecer. Mas, dando aqui 2 passos para trás, os Estados Unidos aumentando a sua produção vai forçar com que os outros países, estamos a falar dos concorrentes principais, Exatamente. a Arábia Saudita, que está, obviamente, a número 1 em termos de produção, vai, obviamente, forçar com que eles também sigam este mesmo caminho de também aumentar aquilo que é a sua produção. Exatamente. Tendo excesso de produção nestes países, ou seja, nessas grandes potências, obviamente que vai aumentar, como bem disse, a oferta. Vai ter muito mais petróleo e eventualmente vai diminuir o preço. Exatamente. Isto é bom, isto é mau. Isto é aquilo que nós chamamos, quando há muita oferta, os preços baixam e aquelas pequenas e médias economias sofrem, obviamente. Entrando aqui para o nosso caso em particular, é mau, é péssimo. E como é que é péssimo? Vamos olhar do ponto de vista econômico. O que é que acontece com o mercado mundial? Angola produz petróleo. E petróleo é matéria-prima de exportação, que gera mais fonte de receita ao nosso orçamento geral do Estado. Com os preços baixos, isso implica dizer que nós vamos ter que reduzir ou vamos ter um orçamento geral do Estado muito ínfimo para ir de encontro às nossas despesas, às nossas necessidades. Isto é a primeira nota. Ou seja, vai ter um impacto do ponto de vista de tesouraria. E essa tesouraria vai ter um impacto direto naquilo que é as nossas necessidades dentro daquilo que são as políticas definidas. Isto é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com as empresas petrolíferas. Como deve obviar, as empresas petrolíferas elas fazem análise econômica para um determinado projeto de petróleo e é com base uma variável determinante o preço. Se o preço estiver muito baixo, eles não consideram o projeto Viável. E não tendo um projeto viável, não há investimento. E não havendo investimento, não há receita. E não havendo receita, estamos a ter um problema de falta de liquidez no Orçamento Geral do Estado. E, consequentemente, falta também de emprego e mão de obra e outras situações. Então, estamos diante aqui de um cenário, estamos aqui a fazer futurologia. Não sabemos o que está para vir aí, mas os sinais são muito péssimos, daquilo que estamos a ver hoje, que vamos ter que ser bastante ardilosos para poder, então, ter em conta esses choques.
Ok. É só. Então, aquilo que tem sido a nossa premissa enquanto país em que devemos combater ou combater o declínio na produção, ou seja, aumentando a produção e trazendo maior investimento para o nosso país e aumentando aquilo que tem sido a nossa produção diária, vai por água abaixo. Ou seja, qual é agora o grande objetivo de nós aumentarmos a produção, uma vez que todo mundo está... Quer dizer, não necessariamente indo por água abaixo. Repare, vou dar um exemplo prático para nós perceber a essência da questão. Tu podes ter 1 milhão de barris dia a produzir e um preço de $50. Isso é uma coisa. Tu podes ter 10 milhões de barris dia a um preço de $10. de $10. Que economicamente falando, Então, quanto maior produção, ainda que o preço diminua, é melhor. não, quer dizer, para nós, e graças a Deus, o ideal do ponto de vista produção é ter produção alta e preço alto. Alto. Esse é o ideal. É o ideal, né? Quanto mais produção tu tiveres e um preço alto, maior receita também vais ter. Quanto menor for a produção e um preço baixo, também menos receita vai ter. Mas também pode ter tal caso em teres uma produção razoável e um preço razoável, que é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, é aí que nós queremos atingir. Nesse caso que levantaste a questão, é Angola. Como é que fica se quer mitigar o declínio da produção, aumentar a produção com esses preços baixos ou esses preços... Como é que fica? Não. A experiência mostra-nos que é sempre bom ter produção alta. O segredo está na produção. O segredo está... Podemos até porque os preços são voláteis. Os preços são voláteis. Eles dentro do mercado oscilam, variam ao longo do tempo. Mas se tu tiveres muita produção, ainda que o preço baixe, mas consegues mitigar, vamos lá dizer assim do ponto de vista prático para perceber. Se tu produzes 10, a venderes a preço de 50, vais ter 500 de receita. 10 vezes 50 é 500, né? Estás a manter a produção. Mas se tu produzes 200, né? Com um preço baixo, né? Vamos aqui supor, por exemplo, a $40, okay? Vais também ter aí um valor aproximado ou mais. Então, o ideal é sempre ter a produção em alta para poder mitigar o preço do barril do petróleo. Isto por quê? Porque ainda que o preço baixe, mas tens a produção alta, consegue mitigar perdas. Quando o preço está em alta e a produção está em alta, aquilo nós chamamos que lucro de ouro. Na indústria chamam lucro de ouro, porque tu tens preços muito altos, produção muito alta, então há um lucro. Isso acontece muito com a Aramco. Exato, a Saudi Aramco da Arábia Saudita. Quando e ninguém consegue tirar ela do pódio, porque ela perdura muito tempo ali no pódio, porque ela tem produção alta. Tá vendo? Ela tem uma produção alta. Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos está com 13 pontos, ela deve estar a produzir 20 milhões de barris dia. Ainda que o preço esteja 10, não estou preocupado. Porque vou vender 20 milhões. Estás a ver a tal coisa? Nós tivemos um caso em 2014, um choque da indústria do mundo. A crise. Em que o preço baixaram até $17 por barril. 17 ou 28, por aí, 17 ou 28 dólares por barril. E já neste ano, nós naquela altura fizemos o valor de referência de hoje é a $50. Quanto que o preço baixou para 17. 17 ou 20, exatamente, 17, exatamente. Foi um choque mesmo. Foi choque. As empresas deixaram de investir porque não havia rentabilidade. Eu não vou meter os meus dólares em que o barril do petróleo
está muito baixo. Muitas empresas fecharam, deixaram de desinvestir, então foi uma paragem quase total. Mas ainda assim a Aramco não estava preocupada com o preço de 17 ou 20. E quase que não Nem sentiu os sentiu. efeitos da crise. Isso é uma coisa. Poderiam olhar no histórico de revenue, né? E é natural que baixou, mas não deixou de ter revenue. Uma coisa é tu não deixar de ter receitas, estás a ter não naquela magnitude, Que tinhas antes, porém não para. mas não parou. Enquanto os outros, parem de pararem, não tiveram nada. Baixou drasticamente. Exatamente. Então, ao fim e ao cabo, a grande decisão dos Estados Unidos é, na verdade, muito boa para os Estados Unidos, mas talvez não tão boa para aqueles países como o nosso, que depende exclusivamente do petróleo ainda para desenvolver-se. Claramente, Não é? claramente, porque nós vamos verificar nos próximos anos, ao longo deste ano, que o setor petrolífero vai ter um choque. Nós, o último que tivemos foi, excepto, vamos dizer, a Covid, né? Porque a Covid foi um fenômeno que parou o mundo em todos os setores. Exatamente, parou completamente. Não particularizou. O último foi em 2014. Mas provavelmente, escreva isso que eu estou a dizer, Teresa, que no mandato do Donald Trump, o setor petrolífero vai ter um choque. Vai ter um choque. E vai ter um choque por quê? Porque as medidas ou as políticas que ele está a tomar impactam significativamente ao mundo todo. Ao mundo todo. Porque ele tem uma visão American First. Protecionista. Protecionista. E quando tu tens medidas protecionistas, tu estás a dizer ao mundo que eu vou tomar todas as políticas necessárias para nós metermos uma American Great, independentemente das consequências que aí Vai ter exato, que vai ter no mundo, exatamente. Então, ele, e isso já é público, seja nos jornais, em outras fontes noticiosas, em que por os próximos anos os Estados Unidos da América vai ter que atingir o valor número 1 em termos de produção mundial. É o desafio. Então, daí a razão é que as economias que não estão preparadas, não estão a ver outras formas de poder mitigar situações do gênero, vão sofrer. Em particular, também nós podemos sofrer. Nós não estamos isentos do mundo. Pois, Exatamente. muito pelo contrário, não é? Exatamente. Nós, enquanto já não sei se ainda somos os segundo maior produtores de petróleo em África, temos agora grandes vizinhos que estão a vir também com algumas descobertas, mas nós, Angola, quais seriam, na sua opinião, medidas que podíamos de alguma forma aderir para mitigar aquele que seria um grande impacto desta decisão dos Estados Unidos? Não, vamos lá reparar. E isto não é novo, porque Angola tem uma estratégia do setor do petróleo. E uma das linhas mestras é mitigar o declínio da produção. Obviamente, se tu conseguir trazer produção nos próximos anos, e aqui falar produção em escala, tu podes fazer, e isso é um bocado que os economistas fazem, os cenários dos preços do barril de petróleo, em quanto é que pode ter impacto na tua economia. Por exemplo, se tu tiveres uma produção, vamos dizer assim, uma considerada, né? Angola aqui, nós no mínimo, vamos aqui falar em números, no mínimo, para nós termos aqui uma lufada, temos que sair de 1 milhão de barris, de 1.100, 1 milhão e 100 barris, para 1 milhão e 500, 1 milhão e 700. Esse é o mínimo. Mínimo, porque nós já atingimos 2 milhões. Já atingimos, sim. O que falta para voltarmos a atingir 2 milhões? O que falta são vários fatores, dentre os quais muitas das concessões em que estão a produzir já estão no fim da vida útil. Antes de fazer novos estudos de exploração para ir fazer novas descobertas.
Um outro elemento é infraestruturas degradadas. Então, isso são fatores críticos para que nós possamos atingir, então, este booster de produção. E a nova descoberta, fazer muita campanha de sísmica para dar depois a exploração. É isso que se precisa. Se tu fizeres, vamos lá aqui fazer matemática rápida sobre a nossa realidade. Nós produzimos 1.100.000 ou 1.000.000 e qualquer coisa. De barris por dia. Por dia. Uhum. Mas estamos a gerir o país e estamos a viver com o país com todas as dificuldades que se impõem, né? Mas estamos a ir passo a passo aí, pois não estamos a deixar de viver, estamos a viver com mais muita dificuldade. Se tu tiveres 1.500.000 de barris, já tens um superávit. Já vai fazer com que as tuas receitas e as tuas provisões tenham mais bagagem financeira para ir acudir a determinadas necessidades sociais e econômicas. O chamado alívio econômico. O alívio econômico. Exato. Esse estamos à procura hoje. Nós estamos com a corda na garganta. Precisamos desse alívio. E esse alívio, quem pode trazer a curto, não digo a curto, a médio, longo prazo, é o setor de petróleos. Se fizer uma grande campanha e conseguirmos ter uma exploração e da exploração grandes descobertas comerciais, então já vai realizar a pressão de tesouraria. Como deve saber e é público, a maior parte da nossa receita é para pagar a dívida com a China. Quem está em dívida fica com pressão financeira para acudir os seus problemas internos. É um bocado da nossa vida. Estamos nesse dilema, mas acreditamos que futuramente o trabalho que está a ser feito hoje, vamos alcançar aí novas metas. Exato. Então, independentemente daquilo, quer dizer, não é bem independentemente porque estamos de alguma forma todos relacionados, até porque no nosso país duas das grandes maiores empresas investidoras e exploradoras de petróleo e gás no nosso país são americanas. Claro. Né? Temos aqui a ExxonMobil e temos a Chevron. Claro. Qual acha que será o papel delas dentro dessa grande nova aposta do governo dos Estados Unidos? Exatamente. O que é que acontece? Será que serão mais agressivos em termos de investimento no nosso país ou não tanto? Há uma estratégia do petróleo nos Estados Unidos da América, no sentido de que muito do que as empresas americanas produzem fora da sua órbita é para mandar para os Estados Unidos para as suas reservas. Quem não percebe, os Estados Unidos têm uma política petrolífera, não vou dizer dúbia, sim, mas muito a duas velocidades. Ou seja, então, explica-nos um bocadinho aqui, Salem, faz-nos um enquadramento. Vou sim, e com todo o gosto. O que é que acontece? A política do setor do petróleo nos Estados Unidos, ela vai a duas velocidades. Primeiro, assegurar o consumo interno e garantir a reserva estratégica. Os Estados Unidos, salvo erro, estão à volta de quase 250 ou 270 milhões de habitantes. É muita população. É um mundo. Os Estados Unidos consomem por dia 13 milhões de barris de petróleo. 13 por dia. Que é basicamente Da produção. a produção que eles têm. Exato. Por dia. Porque é consumo interno. E essa visão, porque eles entendem que o mundo a qualquer momento pode entrar em choque. E eles gostam de garantir e não estar surpreso com choques que o mundo... Eles é quem podem provocar, mas nunca serem surpreendidos com choque. Então, daí é que uma parte do que essas empresas produzem, Chevron, vai para a reserva estratégica do próprio Estados Unidos. A outra parte é que eles podem vender para o mercado. Há uma diretiva, já uma política americana. Olha, vocês produzem fora dos Estados Unidos, mas não se esqueçam. Primeiro, garantir a nossa reserva para que depois, então, podemos assegurar outras necessidades. Outras necessidades. Uhum. É assim que eles funcionam. Daí a razão é que quando houve, e vamos aqui dizer, pouca produção ou pouca exploração nos Estados Unidos, aquilo não só impacta no consumo interno, como também na reserva. Da reserva estratégica, exatamente.
Tá vendo? Então, são essas questões que eles querem garantir a cada dia que passa. E olhando aqui para as empresas, elas muitas vão ser obrigadas a ir buscar mais produção, mais exploração, para garantir não só a reserva, também como a produção interna. Sem prejuízo, né, e vamos dizer, daquilo que elas podem vender para o mercado livre. Mas a orientação primária, temos que salvaguardar nossas reservas. Por isso é que já se falou muito em opinião pública do que os Estados Unidos não gastam o petróleo deles. Dele, sim. Já se falou. Não gasta por quê? Muito do que às vezes é produzido por essas empresas fora da sua órbita, é mesmo mandar para os Estados Unidos ou para vender no mercado para acudir o consumo interno. Exatamente. Se tu tiveres qualquer situação de ruptura, porque o mercado de petróleo e gás é muito volátil, então pode a qualquer momento ter choque. Ter choque. E eles não gostam de ser surpreendidos, entende? É essa a estratégia. Exato. E qualquer choque tem, obviamente, um grande impacto no preço, na oferta, na demanda. Exatamente. Vamos já aqui olhar para questões. Nessa fase, eu acho que o inverno está a terminar, ou tu vai entrar para uma outra estação. Em época com bastante inverno, há necessidade de ter fontes energéticas para aquecer. As pessoas têm de ser. Exatamente. Exatamente, porque o sistema a nível de, vou dizer aqui, não é de consumo, mas sim de vivência, é de consumo muito gás natural e petróleo para aquecerem a casa. Então, isso exige mais fonte de energia. Consome-se mais. Na época de inverno, consome-se mais energia. E é o inverno. Exatamente. Muito, nós estamos a ver muito estamos a ver nas imagens o que é que está a passar. Exatamente. Então, acaba por ser um bocado essa estratégia. Então, olhando aqui para essas empresas e fruto daquilo que é a diretiva de Donald Trump, elas vão ter que se alinhar no sentido também de buscar mais fontes de energias para ir acudir não só o consumo interno, também como a reserva de. E digo de novo, sem prejuízo de venderem no mercado, porque eles têm cota à parte. Tem cota à parte. Aquilo é mesmo, primeiro nós, depois nós e talvez o outro, ok. E como é que isso pode se traduzir em desenvolvimento para o nosso país? Não. Será que nos blocos que estão a produzir destas grandes empresas, estamos a falar com maior enfoque as americanas que estão aqui, será que terá uma maior aposta em termos de exploração? Nós temos agora, obviamente, o novo diploma sobre a produção incremental, que de alguma forma veio trazer essa almofada, esse alívio para os blocos já maduros e os campos em produção. Será que aí nós vamos talvez verificar uma maior aposta naquela que são os investimentos para exploração, para novas parcerias, talvez novo investimento em si? Como é que nós estamos a ver? Não, nós estamos a nos preparar eventualmente a cada país. E por acaso a agência aqui em particular está numa visão muito para frente, exatamente. Perdão, e está a ter resultados muito positivos nesse capítulo. Daí a razão é que recentemente, ou seja, não mais do que um ano, seja Chevron, seja esse, já estão a dar passos para frente e buscar novos blocos para exploração. Isso significa dizer que querem aumentar a sua cota de produção. E aumentando a cota de produção, estão a aumentar também não só as suas receitas, como também estão a aumentar aquilo que é a produção propriamente dita. Portanto, penso que neste capítulo elas estão alinhadas naquilo que vem na diretiva que o presidente Donald Trump fez sair, porque elas querem ir buscar novas explorações e também para nós que é extremamente importante mitigar o declínio da produção. Na produção. Ok. Então é andarmos de mãos dadas, né? Mas sem nos esquecermos que o excesso de produção a nível do mercado mundial baixa os preços. E nós vamos ter que criar aqui um binômio preço vezes produção. Então, para nos salvaguardarmos de que ou seja, a baixa dos preços possa impactar de forma tão significativa, o segredo é produzir mais. Quanto mais produzirmos, melhor salvaguardados estaremos em termos daquilo que... O melhor exemplo que se pode tirar é da Aramco. Quem olha para o histórico da Aramco
olha para o Estado de Aranco e houve um relatório em que, acho que foi quase há 10 anos ou 7 anos, mas isso foram as situações políticas ou qualquer coisa assim do gênero. Eles tiveram, do ponto de vista de revenue, muito aquilo do que era esperado. Trouxe problemas internos. Por quê? Porque a meta é cada vez mais produzir. E eles dão-se o luxo, nem que for a $10 por barril. Enquanto aqui a gente começa já a ficar asfixiado, para não dizer morto, exatamente, eles ali estão a gerir essa situação. É um bocado que é a realidade global. O que nós estamos a ver também enquanto tendência, e acho que também o próprio discurso do presidente Trump veio trazer isso, e, aliás, a lista de convidados que ele teve na sua inauguração, a grande parte veio, obviamente, de outros setores e não da energia em si. E parece que vai existir uma grande aposta de outros setores para o setor petrolífero. Estamos a falar especificamente do setor da tecnologia, não é? Estamos a entender que, obviamente, os grandes bilionários mundiais vêm da área tecnológica. Eles têm o dinheiro, podem não ter o know-how, mas querem, de alguma forma, investir e querem fazer parte daquilo que é, obviamente, a tendência e aquilo que tem o apoio e investimento do governo. Qual é o conselho para as empresas de médio e pequeno porte diante de uma oportunidade desta? Bem, aquilo estamos dentro do que os desafios das novas tecnologias versus o que é esperado de produção. E nesse capítulo, por exemplo, as empresas também olham com bastante atenção, porque a exploração em si exige também novas tecnologias. Para quê? Porque eles precisam ter muita precisão na fase seja de sísmica ou exploração para obter os melhores resultados possíveis. Daí a razão é que os novos aplicativos, novos modelos, as novas experiências todos, eles estudam de modo a obter o melhor resultado possível para poder então serem implementadas. Penso que neste domínio elas acabam por também olhar naquilo que o que está a ser melhor feito para nós trazermos aqui a nossa realidade. Não digo nem tanto as pequenas empresas, mas falo mais aqui mesmo as grandes empresas, porque elas é que mudam, elas é que movem, elas é que fazem com que as outras sigam. Então é um bocado disso que está a acontecer. Eu neste momento, e por acaso estive a tentar aqui olhar como é que elas, diante desse cenário com um pouco nova tecnologia, há mais um enfoque para a exploração e nós já quem diga que o sistema já vai para a sexta geração do 6D para trazer as mais-valias em termos daquilo que é nova tecnologia. Exatamente. E uma das empresas que é muito atenta e está a acompanhar é a Total Energia. Exatamente. Exatamente. Eles criam centros de tecnologia para o setor petrolífero. Específico, direcionado para estudar aquilo que é a tecnologia. Exatamente. Uau! Por isso é que muitas das questões que são tratadas em Angola, do ponto de vista tecnológico, no setor, mandam para lá para fazer um estudo. O estudo, exato, exato. O que é uma mais-valia, na verdade, né? Nós estamos a falar de um setor com muita complexidade, principalmente a exploração em águas ultra profundas. A tecnologia realmente tem que ser muito mais avançada, né? E hoje em dia é muito mais avançada do que foi há 20 anos atrás, né? Ou seja, o mundo está a mudar. E quem não estiver, de alguma forma, a acompanhar esta dinâmica, vai ficar para trás. Não tem como. A vida é dinâmica e exige que as pessoas têm que se adaptar aos novos tempos. E isso que está a ser feito, e vamos ter também novidade nesse capítulo por parte dos Estados Unidos da América, porque como tu disseste bem, os três maiores grandes da área tecnológica juntaram-se para trazer novidades para o mundo. Significa dizer que brevemente vamos ter aí novidades de como é que vai ser feita algumas mudanças do ponto de vista tecnológico para o setor petrolífero. Para o setor petrolífero. Então, não podemos nos assustar se tivermos inteligência artificial já no nosso setor. Ou ainda é. Não, não, vamos só aqui. E tu deves ter bem o 3D.
O 3D é uma ficção que foi criada, mas ela transportou também para o setor petrolífero. Uhum. Isso não só nas várias nuances, para se poder perceber melhor o reservatório geológico, como é que ele se comporta. Quer dizer que, para aquilo que é a inteligência artificial, devem já estar a ser criado módulos, né? Para que se possa ser aplicado ao setor petrolífero. E tão rápido nós já vamos conseguir perceber. Eu tive recentemente no Dubai e percebi um bocado. Estamos aí a discutir um workshop sobre geociências e viu-se um bocado daquilo que eram os aplicativos e as novas tecnologias. Para o setor. Você Uau. já muito e também faz-se em tempo real, quando está-se a fazer estudo geológico, seja quem está na Singapura, nos Estados Unidos, no Dubai, no Catar ou em França, em tempo real estamos a ver todo o mesmo reservatório. Uau. O que facilita, assim, há vários níveis, em custos, tempo, enfim, mão de obra. Tudo. Então, mesmo para a inteligência artificial, não vai ser diferente nesse capítulo. Vão haver aqui novas mudanças tecnológicas para ir dar resposta às coisas que ainda não foram descobertas. Ainda não foram descobertas. Mas que só falta assim para ser. Dizem que o setor petrolífero é daquele setor que te desafia a cada dia. Porque muito do que é feito hoje, e já evoluímos, verdade seja dita, hoje, explorar hoje não é como acontecia no passado, já evoluímos, mas ainda assim encontra-se com enormes desafios. Só para tu teres ideia, em 100 milhões de barris que tem um reservatório, nós nunca vamos recuperar os 100 Os 100 milhões de barris. Ainda tem que existir tecnologia suficiente para ir buscar. Nós, o fator de recuperação do reservatório é aí 40%, 60%. O resto fica lá. Quer dizer, temos que ir cada vez mais e fazer essa tecnologia para podermos então extrair quanto melhor extrair o recurso do subsolo para a superfície. E o maior aproveitamento dele, não é? Exatamente. Exato. Também vai impactar na própria produção. Claramente. Sim. Então, em notas, assim, em considerações finais, Saleno, qual é que tu achas que realmente deve ser o posicionamento do nosso setor, tanto a nível global como local, relativamente a este grande desafio que os Estados Unidos vêm estar agora a impor-nos com a tomada de posse do presidente Trump? Não, é aquilo que eu já mencionei, a experiência leva-nos a esse caminho. O nosso sucesso está mesmo na produção. Temos que fazer muita exploração para que haja descoberta, quando falamos de descoberta, falamos de uma grande descoberta comercial para podermos então ter produção. E havendo produção, estamos a ter receita, conseguimos vender mais e obter cada vez mais receita. Ainda que o preço baixe, mas já conseguimos nos Equilibrar. Uhum. E como o próprio presidente disse, drill, baby, drill. Esse vai ser o motto, esse vai ser o... Em 4 anos só, drill, baby, drill. Epá, vai ser muito drilling, vai ser muita exploração. Se eles estão a fazer isso, e é essa visão holística que se deve ter, se o grande já está a dar um sinal que vai explorar muito, para ter muita produção, tu não pode estar atrás. Também tens que ir para poder mitigar a consequência que há de vir daí. Agora, mais do que nunca, temos que incrementar cada vez mais daquilo que é a nossa produção interna. Claramente. Para uso interno, obviamente, para uso externo e para saudarmos então a dívida que ainda existe. Então, acho que drill, baby, drill tem que ser o motto para todos. Para todos. Só assim é que tu vais conseguir mitigar as consequências que poderão vir daí. Se antes produzir 10 com bastante drill, baby drill, produzires 20, ainda aquele aumento também estás a aumentar paulatinamente. Pode não ser na mesma plenitude, mas vais conseguir gerir melhor, não só os recursos e os impactos que hão de vir daí. Boa. Muito bem. Saleno. Viva! Perfeito. Acho que conseguimos trazer de alguma forma e desmistificar aquele que foi o grande discurso que estávamos todos à espera do líder mundial, né? Há quem pense, bom, aquilo é só nos Estados Unidos, isso é com eles, mas não. Essa não é a realidade.
nós estamos a falar do líder mundial. Exatamente. Então, tudo aquilo que forem impactos dentro dos Estados Unidos, obviamente, terá um maior impacto fora deles. Então, nós fazemos parte de parceiros, queremos cada vez mais solidificar parceria com com grandes potências mundiais, Estados Unidos, obviamente, sendo a maior delas. Temos que andar de mãos dadas, não é? Exatamente. Então, muito obrigada por ter trazido aqui esta grande reflexão. Agradecemos a nossa audiência por ter estado aí conosco. Por favor, não se esqueçam de seguirem as nossas páginas, subscreverem ao nosso canal no YouTube. Ponham aqui nos comentários quem viu Drill Baby Drill para saberem que realmente entenderam qual será o lema do nosso setor para os próximos anos. E vemo-nos no próximo Hot Topic. Obrigada e até lá.